Olá pessoal, como estão todos? Vamos começar hoje mais uma videoaula do módulo Fundamentos de Enfermagem sobre a anotação de enfermagem e os aspectos legais dos registros e prontuário, certo? Hoje nós vamos comentar sobre esses três temas. Então pessoal, falando sobre a anotação de enfermagem, é fundamental para o desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem, certo? Que é a SAE, implementada pela resolução do COFEN número 358 de 2009, que foi vista na aula passada, tá? Pois é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência, né? Como nós vimos na aula anterior, uma das formas importantes que nós temos para coletar dados acerca do paciente para poder fazer nossa sistematização da assistência é por meio dos registros e anotações, onde os mesmos fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados, prescrição de enfermagem, suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados, e desenvolvimento da evolução de enfermagem. Então, pessoal, a anotação de enfermagem ela é justamente importante por causa disso, porque vai nos ajudar a criar a nossa assistência, que tipo de cuidados nós vamos prestar, né? Que tipo de prescrições o enfermeiro vai realizar. Ele vai dar dados para eu poder avaliar se esses cuidados que eu estou fazendo estão sendo efetivos, né? Justamente pelas respostas dos pacientes, e ver se o resultado esperado foi alcançado. Com isso, com todos esses dados, o enfermeiro ele faz a evolução, né? Que é a grande anotação, né? O grande registro, que vai justamente acrescentar esses dados que foram coletados nas anotações de vocês, né? Se a assistência deu certo, se vai mudar, qual é o diagnóstico que vai ser daquele dia, se retira algum diagnóstico porque já foi concluído a assistência e já foi resolvido o problema. Então, todos os nossos cuidados vão ser baseados e vão ser avaliados através das anotações de enfermagem. Pessoal, a finalidade do registro tem a função de comunicar, né, de se comunicar com toda a equipe multiprofissional, tanto o enfermeiro quanto o médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo mundo que chegar e ver os registros vai saber indiretamente, sem precisar falar com você, por meio dos seus registros, tudo que foi prestado, tudo que aconteceu com o paciente, tá? A avaliação da assistência prestada ao paciente, né, como já foi dito, a sequência cronológica da passagem do paciente pela instituição, ou seja, desde que ele foi admitido, certo? Que quando ele chega no hospital, chega na instituição de saúde, ele é admitido, existe um registro de admissão, existem os registros da assistência que são prestadas com ele, existe o registro se ele foi a óbito, se ele foi transferido, se ele foi encaminhado, né? O registro da regulação. Então, tudo isso é registrado com datas. Então, é possível saber, desde o primeiro dia que ele chegou até o dia que ele saiu, tudo o que aconteceu na instituição em relação a esse paciente. Usado para fins educativos, pela diversidade de informações contidas, né? Vai acontecer com vocês, quando vocês forem para a prática, nós vamos conhecer o paciente que vamos prestar cuidados, como? Justamente por meio do prontuário, né? Vamos ver diagnósticos médicos, diagnósticos de enfermagem, condutas terapêuticas, cuidados prestados e avaliados. Então, isso também é usado para fins educativos, né? Para os alunos observarem no prontuário informações novas, exames que foram feitos que nós nunca ouvimos falar. Então, contém uma diversidade de informações muito grande, né? Para fins de auditoria, que seria um serviço que avalia as práticas profissionais e materiais utilizados, tudo que acontece com esse paciente, tudo que é utilizado de dispositivos médicos, de insumos, toda a assistência prestada é feita auditoria.
A auditoria ela serve para garantir a qualidade do serviço, né, de forma eficiente, de que ele seja eficiente, que você faça um bom serviço e, ao mesmo tempo, otimize os recursos. E, por fim, evidência legal. Se aconteceu alguma coisa com o paciente, se um médico desrespeitou, ou um técnico cometeu alguma infração, ou algum outro profissional, né, utilizou um dispositivo que não era para ter utilizado, e a família, né, querer intervir nesse processo através dos seus direitos usando a legislação, o prontuário ele é uma forma de evidenciar, né, uma forma de, às vezes, respaldar a gente na nossa prática. Nós cometemos um erro, às vezes nós não cometemos, às vezes nossa assistência é adequada e o paciente ele entra com o processo achando, né, que tem o direito de se respaldar, mas às vezes ele está errado. E nós somos acobertados pelas nossas anotações, né? Olha, fiz um procedimento tal que foi dito que não foi feito, mas está aqui registrado. Então, isso também entra como uma finalidade do registro. O que se deve anotar? O que é que vocês irão anotar futuramente, né? Que vão englobar, que vão adentrar no prontuário do paciente? Todos os cuidados prestados, incluindo o atendimento às prescrições de enfermagem e médicas cumpridas, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, encaminhamentos ou transferência de setor, entre outros. Ou seja, tudo que acontecer, tá? Paciente mudou da maca tal, da maca 200 para a maca 205. Tem que ser registrado, certo? Nessa mudança de maca, o paciente caiu. Tem que ser registrado. O paciente estava acompanhado. Tem que ser registrado. Tudo se registra, certo? Isso é muito importante. Tudo, exatamente tudo. Realizou um procedimento, você vai dizer como você realizou, o que você utilizou, a quantidade. Isso é muito importante, pois, como nós vimos, para fins de auditoria e evidência legal, é importante que tudo seja anotado. Todos os cuidados e todos os sinais e sintomas. Ou seja, tudo que foi identificado por meio da observação e o que for referido pelo paciente, certo? Os sinais vitais que forem mensurados por vocês devem ser registrados pontualmente, ou seja, os valores exatos aferidos, e nunca utilizar somente os termos normotenso, normocárdico, certo? Como o prontuário ele serve, além de comunicação com os outros integrantes da equipe multiprofissional, eles também servem como evidência. Se um paciente chegar a falecer e estiver lá dizendo que ele estava hipertenso, o médico vai chegar e vai falar, ele estava hipertenso quanto, né? Ele estava com a pressão acima do normal. Quanto acima do normal? Né? Não tinha valores, não tinha números. Então, se lembrem, vocês só devem usar as abreviações que foram permitidas pela instituição e que forem respaldadas. Existem condutas corretas a serem tomadas e vocês não podem se desviar disso, certo? Se tem palavras que não podem ser abreviadas porque vai dar dupla conotação, ou seja, você pode ter uma dupla interpretação dessa palavra, vocês não podem abreviar. Então, o registro deve ser realizado desta forma. Utilizar os nomes corretos, os termos corretos, valores de referências e ainda a graduação utilizada. Se foi centímetro, se foi decímetro, se foi litro, se foi ml, se foi milímetro de mercúrio, se foi centímetro de água, para indicadores de pressão, para indicadores de medida de soluções de líquidos drenados. Então, vocês têm que realizar tudo que foi visto, tudo que foi referido e tudo que foi medido corretamente. Tá bom? Pessoal, intercorrências incluem fatos ocorridos com o paciente e medidas adotadas. Intercorrências é tudo que acontece que não está planejado com o paciente ou a equipe, certo?
Incluem fatos ocorridos com o paciente. Incluem por quê? Porque eu também estou me referindo à equipe. Se vocês, na hora de medir uma glicemia, né? Na hora de medir, fazer aquele examezinho que fura a ponta do dedo para ver a glicose no sangue, vocês furaram o paciente e sem querer se furaram depois. É uma intercorrência, né? Se vocês, na hora de trocar o acesso, né? O catéter do paciente, vocês trocaram, pediram para o paciente segurar a bola de algodão em cima do lugar que estava o acesso antigo. Ele não segurou, sangrou, perdeu muito sangue. Acontece, né? A gente tem que se certificar de que as medidas sejam tomadas com segurança. Mas às vezes acontece. O paciente perdeu sangue. Por quê? Tirou a bola de algodão, adormeceu, acabou perdendo sangue, porque o sangue não estancou. É um paciente que tem problema de coagulação. Então, intercorrência. Paciente caiu, intercorrência. Tudo que não está planejado na rotina, nem nos nossos serviços prestados, é uma intercorrência e deve ser anotado. Inclusive as medidas adotadas, ou seja, você sofreu um acidente, você recorreu ao enfermeiro, foram feitos exames laboratoriais para saber se tinha alguma doença que podia ser passada pelo sangue, né? O paciente caiu, o que é que foi feito? Foi acionado a equipe de emergência médica, foram realizados exames para saber se houve fratura. Então, tudo é registrado. Respostas dos pacientes às ações realizadas, ou seja, a avaliação, né, que nós fazemos das nossas ações. Se eu pedir para vocês realizarem um curativo, vocês realizaram, no outro dia amanheceu pior, tem que ser registrado, né? Nós aplicamos uma medicação, o paciente referiu que essa medicação deu muito enjoo. É uma resposta às nossas ações, né? A administração das nossas medicações. Então, todas as respostas dos pacientes devem ser registradas. O registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Como foi dito, tudo que é registrado é dados que nós utilizamos também para planejar os nossos cuidados e para a equipe multiprofissional planejar os cuidados dela também, né? Fisioterapeuta, ele realiza um procedimento hoje, nós registramos, amanhã ele vai olhar no prontuário antes de fazer os exercícios dele. Por quê? Porque ele vai ver que foi administrada uma medicação ou que foi colocado um catéter em tal região, né, que está coberta pela fralda, por exemplo. E o fisioterapeuta, se ele não lê e ele realizar atividades nessa localização, ele pode prejudicar o paciente. Então, tudo serve para fins de conhecimento e planejamento. Pessoal, o que não pode faltar na anotação de vocês, vocês têm que saber que isso é o que é previsto por lei, certo? Para que seja realizado registros corretos e efetivos, para que todos nós possamos ter ciência de todas aquelas importâncias das anotações que foi visto no começo da aula, tá bom? Primeiramente, preceder com data e hora do que for registrar, bem como assinar ao final com o nome e o número do registro profissional. Carimbo é facultativo, mas vocês têm que colocar o nome de vocês e o número do registro, certo? Dizer se é Corém, se é CREFITO, se é CRM, dizer a categoria profissional a qual vocês pertencem, junto com o número do conselho. 2. Como o paciente chegou, né? Por exemplo, vocês começam hoje, o seu plantão é seu primeiro dia com esse paciente, você vai dizer que você recebeu o paciente, uma respiração normal, um pouco hipertenso, estava assim, sentindo febre, incômodos, referiu que vomitou a dieta de manhã antes de você receber o plantão. Então, tudo que o paciente referiu ou apresentou na sua admissão, né? Tanto quando ele é admitido no serviço, como quando ele é admitido por você, no seu plantão. Procedência, né? De onde ele veio. Se esse paciente ele veio de casa, veio de uma UPA, veio de outro hospital, veio transportado pelo serviço móvel de urgência.
se ele está acompanhado e de quem ele está acompanhado, as condições de locomoção, se o paciente deambula, ou seja, ele anda, né? Deambular significa andar. Se ele anda, se ele está restrito ao leito, ou seja, ele não anda. Se ele faz uso de cadeira de rodas ou não. Se ele caminha com ajuda ou sem ajuda. Então, tudo isso deve ser indispensável. Anotar condições gerais do paciente. Evolução de enfermagem ou admissão. As condições gerais, o estado geral dele, se ele está bom, se ele está regular, se ele está grave. Como o paciente passou de um dia para o outro, tudo que aconteceu nesse dia, né? Ou a admissão, que a admissão também é um registro bem completo, junto com a evolução. A evolução é um registro completo, a admissão também, né? Que são fatores que englobam condições gerais. E à medida do dia vai sendo realizado anotações específicas, como nível de consciência, humor e atitude, higiene pessoal, estado nutricional, coloração da pele, dispositivos em uso, gélcos, sondas, curativos, queixas do paciente, tudo que ele refere, dados informados pela família ou responsável, certo? Então, pessoal, essas informações aí são condições gerais, certo? Quem faz essa anotação é o enfermeiro, tá? Mas vocês têm que estar atentos se todas essas informações foram colhidas, até porque vocês têm acesso ao prontuário, vocês têm acesso às informações que foram escritas pelo colega de vocês antes de vocês começarem o plantão, né? Então, você pode falar, não tem nada sobre a higiene dele. Quando eu fui fazer o banho hoje, percebi que tinha um acúmulo de cera no ouvido e não foi registrado pelo profissional, né, que fez a evolução ou a admissão dele. Então, pessoal, anotações gerais são isso, né, são esses fatores que tem que estar compondo a evolução ou a admissão e são indispensáveis. Anotar orientações efetuadas ao paciente e familiares, né, por exemplo, jejum, coleta de exame, inserção venosa, tudo que for comunicado a paciente ou família deve ser registrado. Dados do exame físico, né, que o exame físico, como foi visto lá na sistematização da assistência, é uma forma de coletar dados indiretos, né? O paciente ele não precisa falar, nem precisa estar escrito. Eu mesmo vou lá, né, como enfermeiro, vou palpar, vou auscultar, vou percutir. Vocês vão ouvir falar do exame físico, né? Depois mais detalhado quais são os passos que o enfermeiro utiliza, para vocês terem ciência da assistência que é prestada ao paciente. Cuidados realizados, cuidados gerais, intercorrências, efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado, não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços, não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo, deve ser legível, completo, claro, conciso, objetivo, pontual e cronológico. Pessoal, se você perceber, desse item 6 ao item 11, está em negrito, porque são coisas que remetem mais a vocês, certo? Todas são indispensáveis, todos esses dados são indispensáveis para vocês aprenderem. Mas, cuidados realizados, intercorrências, o item 4 deveria estar em negrito, pois informações efetuadas, né, ao paciente e família, vocês também realizam. Efetuar anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Às vezes você realiza um procedimento agora e deixa para registrar lá na frente. Às vezes você até esquece coisas que são indispensáveis na realização desse registro. Então, registrar depois da assistência prestada. Não deve conter rasura entre linha ou linha em branco, porque isso dá margens, né, a um registro mal feito. Né? Não deve conter rasura, vocês devem fazer um registro completo, sem erros. Né? Se errar, existe um modo que você deve fazer para manter o registro com organização. A organização também é uma forma de facilitar a leitura, né? E tudo que facilita a nossa vida a gente tem que fazer, porque é muita informação
E às vezes a falta de informação pode acarretar prejuízos diretos ou indiretos para o profissional e para o paciente. Não é permitido escrever a lápis ou usar corretivo. Como eu disse, corretivo desorganiza, é rasura, né? E escrever a lápis, qualquer outro profissional, ele pode apagar lá o registro e pode colocar outra coisa para se beneficiar de um erro que foi dele, né? Deve ser legível, completo, claro, conciso, objetivo, prontuário e cronológico pelo fato justamente de que é um documento de informação, um documento de comunicação. E como toda documentação, tem que ser claro, tem que ser objetivo. Não pode, se você escrever muito, acaba que os profissionais vão demorar muito tempo para ler e interpretar as suas anotações. E isso também vai ter um atraso na assistência dele. Então nós temos que ser objetivos e claros naquilo que nós queremos passar. Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles padronizados, de rotina e específicos. Constatar as respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Ou seja, tudo que o paciente referir ou apresentar diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, certo? Ou seja, a avaliação do plano de cuidados dele, como também intercorrências, sinais e sintomas observados. Devem ser registradas, após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Tá? É um meio de comunicação também do paciente com os demais da equipe, simplesmente porque ele te passou a informação e você registrou essa informação. Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma, como já foi dito. Todo tipo de secreção, de infusão de líquidos, de medicação, de drenos, tem que ser registrado quantidade, tamanho, cor, forma, odor, certo? Não conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura, não abreviar, certo? Palavras que vocês não tenham conhecimento se essa abreviatura é utilizada, é padronizada, certo? A fim de não propor um duplo sentido a certas abreviações. Devem ser referentes aos dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico. Ó, pessoal, aqui eu trouxe uma diferença entre a anotação na enfermagem e evolução na enfermagem. A anotação, vocês registram. Evolução, enfermeiro registra, certo? Na anotação na enfermagem, os dados são brutos. E na evolução, os dados são analisados. Ou seja, o paciente ele apresentou um sintoma. Vocês anotam o sintoma. Ele apresentou uma dor, mais ou menos na região do flanco direito, como nós vimos na aula de regiões superficiais do corpo. Já a evolução da enfermagem, nós palpamos, foi visto que na palpação o paciente referiu dor, a dor era em forma de pontada, a dor aparecia em tais momentos, né? Então, caráter, evolução, se a dor era súbita, insidiosa, o grau dessa dor. Então, os dados analisados, o enfermeiro analisa e evolui. O técnico, ele vai colocar os dados mais brutos. Elaboração por toda a equipe de enfermagem. Toda a equipe pode realizar uma anotação. Eu realizei um procedimento de enfermagem, passei uma sonda, certo? Uma sonda vesical. Então, eu tenho que registrar como foi realizado o procedimento, tipo de sonda que eu usei, tipo de higienização que eu fiz, né? Dados brutos. Simplesmente pontual de um procedimento prestado. Já a evolução, privativo do enfermeiro. São dados mais analisados, são dados de mais tempo, né? A evolução se faz uma vez por dia.
como está aqui no passo seguinte, referente a um momento, a anotação é referente a um momento específico, a evolução é referente a um período de 24 horas, né? Tudo que aconteceu no período de 24 horas. A anotação, os dados são pontuais, e a evolução, os dados são processados e contextualizados. Registra uma observação, a anotação de enfermagem, e a evolução registra a reflexão e análise de dados. Resumindo, a anotação ela é mais pontual, ela é mais precisa, ela é de um momento específico e com dados brutos. Na evolução de enfermagem, o enfermeiro é o responsável por realizar em um período de 24 horas com dados mais elaborados, dados analisados, dados que registram uma reflexão e uma análise de tudo que aconteceu do paciente de um dia para o outro. Ó, pessoal, aqui tem um exemplo, certo? De anotações. Como nós podemos ver, tem várias anotações, cada um em um horário, né? Não tem data por quê? Porque provavelmente no começo dessa folha ela já tem uma data, né? Que é imprescindível, é indispensável que tenha a data e a hora. Então, o paciente foi admitido na unidade, proveniente do pronto-socorro, deambulando, acompanhada pela mãe, com a pressão arterial de 110 por 80 milímetros de mercúrio, temperatura 38 graus Celsius, orientadas quanto às normas do setor, Maria Joana da Silva, que é a profissional, Corém de São Paulo, aí tem um número fictício do registro profissional, auxiliar de enfermagem, e passa esse traço até o final, certo? Não pode deixar espaços em branco. Realizada a punção venosa no dorso da mão, ó, aqui está realizando uma ação de punção, conforme a prescrição de enfermagem, instalados, né, alguma coisa que está cobrindo aqui, que é relacionado à prescrição médica. Mais uma vez, assinado. E nós temos aqui às 2 horas da tarde, ó, instalado o item 3 da prescrição médica. E aqui tem uma ressalva. É desejável registrar a informação completa sobre o medicamento, nome, dose, via, né? Nova recomendação do Corém de 2016. Ou seja, nós temos que anotar muito mais do que apenas feito o item 3, né? Como foi visto, o registro ele tem que ter informações claras, concisas, objetivas e não pode omitir informações, né? No caso, o item 3, por acaso, se a pessoa não tiver acesso à prescrição, ele não vai saber o que foi realizado. Então, aí você segue esses exemplos de procedimentos corretos que vocês devem realizar. Aqui no comecinho, só tem pressão, temperatura. Os sinais vitais eles têm que ser completos. Se o paciente tem dor, como está a pulsação, como está a respiração dele, né? Se faz uso de medicações, a admissão ela é bem mais completa, tá? Como nós vimos, é um registro bem mais completo, que tem mais fatores que são indispensáveis na realização dela. Aqui eu tenho um registro com hora, né? Apresentou queda da própria altura, olha lá, uma intercorrência. Durante o banho de aspersão, que é o banho no chuveiro. Refere dor em região lombar, ausência de lesões aparentes. Comunicado ao Dr. Luiz, que solicitou um raio-x. Comunicado o ocorrido à filha, né? Sônia Cabral Leite, Corém, Minas Gerais, enfermeira. Pronto, aí foi registrado uma intercorrência, né, pela enfermeira, descrevendo as características necessárias, né, e as intervenções realizadas, que foi um raio-x, comunicado ao médico, né, comunicado à família. Isso são intervenções que nós realizamos e precisa estar registrado. Administração de medicamentos, administrado dipirona EV em CVP, né, que seria catéter venoso periférico do membro superior esquerdo, conforme item 5 da prescrição médica. Olha aqui, nós já temos uma administração de um medicamento EV, CVP, MSE
são abreviações que são institucionalizadas, que se encontram na literatura em relação à via de administração e ao membro onde estava o acesso, né? Porém, conforme o item 5 da prescrição médica, agora ela está especificando que item 5 é esse, o nome, conselho, número e a categoria. Pessoal, ó, passou o traço até o final, não deixa espaço em branco. Às 10 horas também foi administrado uma dipirona, 500 mg, EV em CVC, que seria catéter venoso central em subclávia direita, conforme o item 5 da prescrição médica. Haloperidol é outra medicação, intramuscular, que é o IM, conforme item 6. Clonazepam via oral, que é o VO, conforme item 7. Certo? O corém, o número, o nome e o técnico de enfermagem. Não precisa passar traço, por quê? Porque quando ela terminou de assinar, terminou a linha, não deixou espaço em branco. E você viu a diferença dessa anotação, certo? De outra pessoa, Lúcia Pinheiro, e em cima, Lúcia Vieira, ela não disse a dosagem, né? Se era 500 mg, se era 1 grama, quantos ml foi, certo? Então, isso tudo tem que ser informado. Vejam a diferença dos registros e vocês se baseiem no que tem mais informações. Porque não é porque tem que ser objetivo que você tem que omitir informações, diminuir o número de informações que são relevantes. Muito pelo contrário, você tem que explanar tudo o que foi realizado e como. Pessoal, então nós encerramos essa nossa aula de anotações de enfermagem, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a importância das anotações e o que é indispensável que vocês registrem, certo? Estudem, tenham esse conhecimento na cabecinha, porque quando for na hora da prática, vocês vão precisar e muito. Um abraço a todos e até a aula que vem.